Ei, olá? Olha só, gente. Eu vou, juntamente com vocês, vamos tentar interpretar um pouquinho, de forma separada, evidentemente, o espaço percorrido e o vetor de deslocamento. A velocidade escalar e a velocidade vetorial média. Por exemplo, nessa questão aqui. Vamos tentar interpretar primeiro. Essa questão aqui, ela mostra, nessa questão, mostra uma determinada cidade que ela é toda estruturada de forma bem harmônica, os quarteirões, todos esses quarteirões dessa cidade são quarteirões quadrados de 100 metros por 100 metros, tá? Quarteirões, diversos quarteirões, todos eles, não é? De 100 metros por 100 metros. Uma determinada pessoa saiu desde um ponto 1, seja lá de sua residência, e foi a um ponto 2, por exemplo, num mercado. Ela seguiu a trajetória indicada aqui, mediante essas retas azuis, tá vendo? Foi horizontalmente para a direita, virou, depois virou novamente e fez essa trajetória até chegar ao ponto 2. Tá legal? O intervalo de tempo desde quando ela sai do ponto 1 ao ponto 2, eu estou colocando ali que o ΔT levou 100 segundos, por exemplo. Eu gostaria de saber o seguinte: quanto é que vale nessa questão o espaço percorrido por uma pessoa que saia do ponto 1 e vá para o ponto 2, tá bom? Vamos analisar então quantos quarteirões ela seguiu, ela caminhou desde o ponto 1 ao ponto 2. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ela deslocou-se por 7 quarteirões, e se cada quarteirão tem lado 100 metros, então essa pessoa caminhou 700 metros. Ela percorreu um espaço de 700 metros. Correto? O intervalo de tempo dado na questão, desde o ponto 1 ao ponto 2, foi de 100 segundos. Então está aqui o que a gente precisa em termos escalares. Se eu quisesse calcular a velocidade escalar média dessa pessoa, seria de 700 metros, que é o espaço percorrido, divididos por 100 segundos, que foi o intervalo de tempo. A velocidade escalar média dessa pessoa, entre os pontos 1 e 2, foi de 7 metros por segundo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos agora interpretar. Nós vamos ter agora a visão vetorial. Vamos ter agora uma visão vetorial. Aqui o ponto 1 é a posição inicial, aqui o ponto 2 é a posição final. Para nós determinarmos o vetor de deslocamento, ele vai ter origem na posição inicial e extremidade na posição final. Posição inicial 1, posição final 2, então o vetor de deslocamento ele vai ter essa direção com origem no ponto 1, extremidade no ponto 2, esse que eu acabei de representar aqui para vocês é o vetor de deslocamento. Observe, se ele fosse atravessando em linha reta desde o ponto 1 ao ponto 2, evidentemente que esse comprimento não seria de 700 metros. Então, agora a gente precisa criar uma alternativa para determinar o modo desse vetor de deslocamento. Aí precisamos ter um pouco de visão matemática, né? Observa que a gente poderia fechar aqui um triângulo, visto que todas essas laterais aqui dos quarteirões, todos esses valores são iguais, porque são quarteirões quadrados. Observa esse triângulo que eu vou selecionar aqui para vocês. Tá legal? Selecionei ali essas duas retas em azul e
e vou marcar para vocês aqui o vetor de deslocamento, que é o nosso objetivo calcular o módulo desse vetor de deslocamento. Observa que na vertical, desde esse ponto até esse daqui, onde ocorre o ângulo de 90 graus, aqui nós temos 3 quarteirões. 3 quarteirões. Aqui na horizontal, desde o vértice de 90 graus até o ponto 2, nós temos 4 quarteirões. Então, aqui nós teríamos 300 metros e aqui nós teríamos 400 metros. Dessa maneira, você consegue facilmente visualizar um triângulo retângulo com catetos 300 e 400. Se você tem cateto 300, cateto 400, a hipotenusa desse triângulo será uma hipotenusa em 500 metros. Cateto 300, cateto 400, hipotenusa 500 metros. Isso significa dizer, então, que o módulo do vetor de deslocamento foi de 500 metros. Observou? Não é uma linha, uma trajetória retilínea. Se não é uma trajetória retilínea, não tem como o espaço percorrido ser igual ao módulo do vetor deslocamento. Tá bom? Como vamos fazer então agora para calcular a nossa velocidade escalar, velocidade vetorial média? A velocidade vetorial média é calculada pela razão entre o módulo do vetor deslocamento e o intervalo de tempo, que é o mesmo em ambos os casos. Ele levou 100 segundos, escalarmente levou os mesmos 100 segundos vetorialmente. Então, dessa maneira, o módulo do vetor velocidade média ou o módulo da velocidade vetorial média será de 500 sobre 100. Simplificou. O módulo do vetor velocidade média vai ser de 5 metros por segundo. Podemos concluir outra coisa também a partir desses resultados. Da mesma forma que a gente concluiu que o vetor de deslocamento ele é menor que o espaço percorrido, o vetor velocidade média em módulo é menor que a velocidade escalar média também. A proposta nessa questão aqui de análise dos elementos da cinemática vetorial, vetor de deslocamento e vetor velocidade média agora é essa. Uma partícula sai de um ponto A rumo a um ponto B via essa trajetória circular aqui. Tá legal? Ela vai segundo essa trajetória no sentido horário de A para B. Essa semicircunferência, essa metade de uma circunferência, semicircunferência, ela tem raio igual a 10 metros. O intervalo de tempo, desde quando ela sai do ponto A ao ponto B, pela semicircunferência, é de 10 centímetros. Eu estou escrevendo aqui, a título de recordação, que o comprimento de uma circunferência é calculado por 2πr. Eu peço para que adotemos nessa questão π igual a 3, somente para efeito de cálculos, tá bom? Bom, diz uma coisa, como é que eu poderia fazer para calcular, então, o espaço percorrido por essa partícula desde o ponto A ao ponto B? Analise. Se esta partícula completasse uma volta, se ela desse uma volta inteira na circunferência, o espaço percorrido por ela seria todo o comprimento de circunferência, que é 2πr, que é esse produto 2πr. Mas atenção, quando sai de um ponto A para o ponto B, não deu uma volta completa, e sim a metade da volta. É apenas uma semicircunferência. Então, o espaço percorrido seria o total, que é o comprimento da circunferência 2πr, divididos por 2, visto que completou apenas metade da circunferência. Tá bom? Desta maneira, então,
podemos refletir, podemos pensar assim, que o ΔS em questão será, vou continuar aqui, que o ΔS em questão será 2 vezes π, 2 vezes, bom, admitindo na questão que π seja igual a 3, 2 vezes 3 vezes o raio da semicircunferência, que vale 10. Tranquilo? Beleza? Vamos dividir por 2, não esquecendo que a divisão por 2 indica porque foi apenas a metade da circunferência. Tá legal? Teríamos então um ΔS aqui de, simplificando 2 com 2, teríamos um espaço percorrido, então, de um ΔS de 30 metros. Num intervalo de tempo de 10 segundos. Tranquilo? Eu te pergunto agora qual é a velocidade escalar média dessa partícula. ΔS sobre ΔT. 30 sobre 10 ΔS sobre ΔT. Resposta: 3 metros por segundo. Isso daqui que nós fizemos, nós demos um tratamento escalar. Agora vamos dar um tratamento vetorial à questão. Não esqueça que para representar o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, ΔS, ele tem origem na posição inicial, que no caso é a posição A, e extremidade na posição B, que é a posição final. Então vamos representar aqui, olha, o nosso vetor deslocamento com origem em A, que é a posição inicial, e extremidade na posição B. Origem A, posição inicial, extremidade em B, posição final. Esse que eu estou acabando de representar vetorialmente aqui para vocês é o vetor deslocamento. A pergunta agora é: qual é o tamanho desse vetor deslocamento? Não está nem tão simples, não está nem tão difícil, está simples de se verificar. Se ele tem origem em A e extremidade em B, você me diria que todo esse segmento do vetor deslocamento seria exatamente igual a quê? O raio vezes o raio seria 2 vezes R. E só a título de recordação, o produto de 2 vezes o raio é exatamente quem, gente? O diâmetro. Então, dessa maneira, nós temos um módulo do vetor deslocamento de 2 vezes 10. O módulo do vetor deslocamento é de 20 metros. Para o mesmo intervalo de tempo ΔT, vamos então ao cálculo da velocidade, agora vetorial média, o módulo da velocidade vetorial média, que vai ser o módulo do vetor deslocamento. Você já observou que para calcular o módulo da velocidade vetorial média, o grande lance é você interpretar o módulo do vetor deslocamento, né? Obter o tamanho desse vetor, né? O módulo desse vetor. Então, o módulo do vetor velocidade média vai ser a razão 20 sobre 10. Fechou? Então, o módulo do vetor velocidade média será de 2 metros por segundo. Atenção mais uma vez. Como a trajetória ela não é retilínea, ΔS maior que o módulo de ΔS. Espaço percorrido maior que o módulo do vetor de deslocamento. Então, a velocidade escalar média, por sua vez, também será maior do que o módulo da velocidade vetorial média. Observa, ΔS escalar 30, ΔS vetor 20. Velocidade média escalar 3, velocidade vetorial média em módulo 2 metros por segundo.